Bom, eu agradeço em nome de todos a presença de vocês aqui. Eu sou a Debanê, organizei junto à ACT esse livro, o Boa Forma, Good Form, Design no Brasil, 1947 a 1968, que foi lançado no início de fevereiro desse ano. A gente está muito feliz em fazer esse primeiro ciclo de conversas. Queremos agradecer o Espaço CC e toda a equipe pela organização desse seminário de hoje. Eu convido vocês a visitarem os sites e Instagrams da ACT para conhecer as outras publicações da editora e do Espaço CC, que oferece cursos em arte, design e áreas criativas e da cultura. E também um agradecimento à Constellation, que foi a patrocinadora do livro, através da Lei Rouanet. Bom, antes da gente começar, alguns avisos rápidos. Vou pedir, por favor, que vocês mantenham os microfones desligados. As câmeras podem ficar ligadas, fica a critério de cada um. A gente vai ter alguns minutos de conversa ao final de cada fala, e vocês podem mandar perguntas a qualquer momento pelo chat. E cada encontro vai durar cerca de 1 hora. A gente vai ter mais 2 hoje, um com Alexandre Benoit ao dia e com a Ethel Leon às 14 horas. Bom, agora eu vou compartilhar minha tela para mostrar um pouco do livro para vocês. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir. Opções de compartilhamento avançadas. Ai, gente, não estou sem essa opção, mas tudo bem. Eu posso mostrar fisicamente. Eu estou com ele aqui. E mais tarde eu vou resolver esse problema e no próximo encontro eu mostro um pouquinho, uma geralzona no PDF do livro, que é bem legal ver todas as páginas nessa sequência na tela do computador também. Bom, eu quero contar um pouco e bem rapidamente sobre o que é o Boa Forma e por que ele foi feito. A razão de ser do livro é de uma grande obviedade, mas eu acho importante pontuar aqui. Faltam publicações sobre história do design no Brasil. É uma falta realmente muito grande. Há muito a ser contado, pesquisado e investigado. O Boa Forma ele fala do início da institucionalização do design no país, entendendo-o como prática da sociedade moderna e industrial, a partir de alguns marcos que aconteceram em meados do século XX. Essa história pareceu ideal para uma editora ligada aos temas da arte, já que a fundação das 2 primeiras escolas de design tem entre as suas coincidências o surgimento da arte concreta no país e a relação dos museus de arte moderna que eram inaugurados naquele momento e que tinham uma missão educativa. A primeira escola, o Instituto de Arte Contemporânea, nasce em 51, dentro do MASP, também é conhecido como IAC, e a Escola Superior de Design Industrial no Rio é uma consequência de um projeto que foi gestado pelo MAN do Rio, na década de 50. E aí a gente tem como ponto nevrálgico o fato do Max Bill ser uma espécie de desencadeador de uma série de intercâmbios que resultaram nessa conhecida influência da HFG-UME, ou Escola de UME, que foi fundada em 53, e da qual o artista foi o principal idealizador e o primeiro reitor, no design brasileiro. Então, a partir disso, o livro ele mapeia uma série de acontecimentos e trocas que conectam estes museus, essas escolas e esses profissionais, que eram artistas, designers, arquitetos, teóricos, e que vai formando uma trama rica e repleta de coincidências, através da qual a prática pedagógica e profissional do design ganha seus primeiros contornos. E eu acho que a gente foi muito feliz nesse objetivo de ligar os pontos. Eu ouvi vários comentários de leitores que disseram que sabiam, conheciam uma outra história, um outro produto, peça de design gráfico, obra de arte, mas não tinham ainda se atentado para as ideias em comum que os ligam. Então fica, gente, o convite para quem ainda não entrou em contato com o livro, para que o leiam. Ele foi feito, ele é feito de 12 artigos escritos por especialistas da arte do design. São eles: Aleca Leblanc, Alexandre Benoit,
que vai falar para a gente hoje, Ana Luísa Nobre, Chico Homem de Melo, David Oswald, Ethel Leon, que também estará conosco, Felipe Scovino, que é a nossa primeira fala, Julieta Gonzalez, Malu von Murelt, Mina Warszawski-Ugert, o Pedro Luiz Pereira de Souza e o Rodrigo Paiva. E também a gente tem um depoimento inédito do designer alemão Karl-Heinz Bergmüller, que é radicado no Rio de Janeiro. E, bom, mostrando aqui um pouquinho, temos uma linha do tempo no início do livro, que está aqui. E também infográficos, ó. Aqui estão os infográficos. Eu vou preparar essa visualização para a nossa próxima fala. Bom, a coordenação geral foi feita pelo João Paulo Siqueira Lopes e o Fernando Ticular. A coordenação editorial é da Marina Dias e da Yasmin Abdala. A produção executiva do Gabriel Curti. E o projeto gráfico realmente maravilhoso e a diagramação são do Júlio Mariucci. A Ilana Tiptin desenhou os infográficos em A Linha do Tempo e também fez parte da pesquisa. E agora eu vou apresentar para vocês a Bárbara Garcia, que fez a pesquisa do livro e divide comigo a mediação de hoje, e depois eu passo a palavra para ela. A Bárbara é pesquisadora do design brasileiro, mestre em arquitetura e urbanismo pela Mackenzie, formada em design pela Facamp. Lecionou História do Design na Facamp e no curso de Design Gráfico da Escola Britânica de Artes Criativas. Integrou a equipe de pesquisa da Coleção Arquitetura Brasileira, da Casa da Arte em Portugal, e participou da publicação Infinito Vão, 90 anos de Arquitetura Brasileira. Ela é pesquisadora e assistente no curso livre de História do Design da Ethel Leon. Bárbara, passo a palavra para você. Obrigada pela apresentação, Lívia. Obrigada a todos que estão com a gente aqui hoje. Eu quero falar bem rapidinho um pouco do que foi a pesquisa do livro, né? Esse livro só foi possível graças, claro, à contribuição de todos os autores, mas também à colaboração de dezenas de arquivos que a gente contatou. Esses arquivos são arquivos brasileiros, arquivos alemães e arquivos suíços, principalmente. Acho que uma etapa interessante também de dividir com vocês da pesquisa foi a elaboração desses infográficos e da linha do tempo, que a Lívia acabou de mencionar, né? Como o livro fala de diversos personagens e mostra essas conexões, né? E fala sobre tantas conexões, a gente tentou ilustrar isso graficamente, também como um recurso para, enfim, também um recurso informativo do livro, né? Então, vocês, quando virem o livro, vão perceber que nas primeiras páginas tem esses infográficos, né, que foram desenhados pela Ilana Tiptin, que não está com a gente aqui hoje, e além de ter sido a designer dos infográficos, ela também foi fundamental na etapa de pesquisa. O primeiro infográfico, espero que vocês estejam vendo aqui, mostra quais são os personagens que a gente vai abordar no livro, né? Então, esse emaranhado de personagem, tentando mostrar essas conexões, ligando os pontos que a Lívia acabou, né? Então, mostrando graficamente quais são esses pontos que o livro vai tentar ligar. Depois, a gente coloca as três principais instituições, que é a Escola de Ulm, o IAC e a EGE, e aí a gente vai mostrar como esses personagens da página anterior, onde que eles estão em todo o nosso recorte temporal do livro. E também, conforme a pesquisa aconteceu, a gente viu que as exposições, né, foi um recurso pedagógico fundamental para esse período. Então, também tem um infográfico ligando os pontos das exposições, mostrando esses intercâmbios. Bom, então era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês da pesquisa. E agora eu vou apresentar o Felipe Scovino, que é o nosso convidado, que aceitou estar aqui com a gente hoje nessa primeira mesa. O Felipe Scovino, ele é doutor em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
com pós-doutorado pela mesma instituição, é professor associado do Departamento de História e Teoria da Arte da Escola de Belas Artes da UFRJ e professor permanente do programa de pós-graduação, também em Artes Visuais, na mesma instituição. Ele é co-líder do grupo de pesquisa Imaginata, que se dedica ao estudo sobre a teoria da imagem. Ele também é pesquisador do Grupo Nuclear, que é o Núcleo de Livres Estudos de Arte, Cultura e Contemporânea, que reúne docentes da UFRJ, da UFMG e da UERJ. Ele atua como crítico de arte e curador, publicou ensaios sobre arte contemporânea brasileira em diversas revistas nacionais e internacionais, e entre suas curadorias de exposições destacam-se a exposição Lígia Clark, uma retrospectiva, realizada no Itaú Cultural em 2012, e a exposição itinerante Abraham Palatnik, a reinvenção da pintura, que percorreu o CCBB do Distrito Federal, São Paulo, Museu Oscar Niemeyer, a Fundação Iberê Camargo e por aí vai. Felipe, é um prazer te conhecer pessoalmente. Eu já li muito da sua produção, principalmente sobre a Lígia Pape, e muito obrigada por aceitar o nosso convite, e agora eu te passo a palavra. Obrigado, Bárbara. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, né, da Lívia. Enfim, foi um prazer ter participado da publicação e agora do ciclo de conversa. Obrigado à ACT e agora ao Espaço CC por essa parceria e por essa possibilidade de poder falar um pouco mais sobre o artigo, né, que eu escrevi para o Good Form, para o Boa Forma, que na nossa conversa é uma publicação excepcional, né, sobre as relações entre arte e design no Brasil. Realmente a gente vê pouquíssimo desse tipo de tema, né, desse tipo de debate sendo colocado em publicações brasileiras. Então, bem, obviamente que eu sou suspeito para falar, mas o livro ele contribui de uma forma decisiva para, né, os estudos, enfim, para pesquisadores, estudantes, né, da área de artes, design, comunicação. Realmente é uma publicação bastante significativa para essas áreas. E hoje eu vou falar, claro, sobre o artigo que eu escrevi, né, o papel social do artista. Me dediquei ao estudo, pesquisa de 3 artistas com os quais eu tenho uma certa familiaridade, né? Eu estudo pesquisa nessa área, como a Bárbara colocou na introdução, realizo exposições, escrevo artigos muito voltados para esse período da história da arte brasileira, entre os anos 50, 60 e 70, nas produções construtivas. Então, foi um prazer, né, poder escrever um pouco mais sobre Lígia Pape, Valdemar Cordeiro e Geraldo de Barros. São 3 artistas que é importante isso também contextualizar um pouco, né, esse recorte temporal da minha fala de hoje. São basicamente os anos 60. Óbvio que a escola de Hume já estava solidificada, né, essa atmosfera de Hume, né, que chega ao Brasil ali, Bauhaus a Hume, né, essa atmosfera da Bauhaus da Hume chega ao Brasil talvez mais fortemente no campo das artes visuais no final dos anos 40, com a exposição do Max Bill, né, no recém-criado MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e depois a participação decisiva também do Max Bill na primeira edição da Bienal de São Paulo, quando, acho que é de conhecimento de todos aqui, né, ele vai ganhar o Grande Prêmio de Escultura com a unidade tripartida, e, sem dúvida nenhuma, é uma obra que vai influenciar de maneira decisiva a produção escultórica, o pensamento sobre arte no Brasil. Mas não só isso, né? Assim, ao longo do livro, quem teve a oportunidade de ler, enfim, eu recomendo intensamente, o livro debate muito essa circunstância, né, das exposições do Max Bill, mas também é possível esclarecer, né, é possível que as pessoas tenham conhecimento de uma série de exposições que vão acontecer no Rio e São Paulo, mas também de palestras, né? O Max Bill volta depois a São Paulo, Rio de Janeiro, né? Profere palestras na FAO
USP e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Imagino, né, isso é uma especulação minha, eu coloco isso no meu artigo, que a plateia, né, era formada por artistas e, invariavelmente, Geraldo, Lígia, né, assistiram Max Bill falando. Se isso não aconteceu, sem dúvida alguma, a obra do Max Bill, mas também, né, os trabalhos enquanto professor enfim, e teórico do Tomás Maldonado, né, que vai ser uma figura também professor Yum, né, uma figura razoavelmente presente, né, na América Latina, também com viagens enfim, palestras proferidas no Rio e em São Paulo. São artistas e teóricos que tiveram uma singularidade muito grande na produção de pensamento, né, de conhecimento sobre artes visuais e design no Brasil. Para os brasileiros, né, enfim, para os artistas brasileiros, para o público brasileiro. E eu quis retirar assim, uma camada, né, dessa ideia proferida, né, pelos professores de que aqui estiveram, que é a ideia do papel social do artista, que é algo, aliás, que já estava ali bastante sedimentado na Bauhaus, né? Então, vou pedir licença a vocês, eu vou compartilhar a tela, um mísero PDF aqui que eu fiz. Eu sou um historiador da arte, né? Eu não sou um designer, então me desculpem assim pela pobreza visual do meu PowerPoint. Opa, enfim, o título do ensaio, o título da fala de hoje é o mesmo, né? O papel social do artista, um sobrevoo nas práticas de Lígia Pape, Valdemar Cordeiro e Geraldo de Barros. Tirei alguns extratos assim do meu texto, são poucos, né? Para não ficar uma coisa maçante e cansativa para vocês. Mas esses extratos dizem respeito a uma contextualização, né, como eu vinha dizendo, sobre o recorte, né, que enfim, foi proposto por livro, enfim, pelos organizadores do livro, e que eu achei fantástico, né, para que eu escrevesse. Então, isso, na realidade, são aspas minhas, né, então eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Se até fins da primeira metade do século XX era até certo ponto massiva a produção de artistas brasileiros ideologicamente de esquerda, que refletiam sobre classes subalternizadas, e aí, obviamente, eu estou falando, né, de produções de amplo conhecimento, desde o Portinari, Di Cavalcanti, até mesmo Guild, os clubes de gravura, né, que se estabelecem primeiramente no Brasil, no Sul, artistas que se envolveram assim, com problemáticas sociais, e muitos deles, né, filiados ao PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. É o caso do próprio Portinari, mas também de escritores, né, como Jorge Amado, José Lins do Rego. Então havia uma ideia de um comprometimento, digamos assim, né, de grande parcela dos artistas brasileiros no seu amplo espectro, né, não só das artes visuais, mas literatura, cinema, teatro, né, em colocar discussões sobre uma ideia, digamos assim, muito genérica sobre o abismo social no Brasil. Enfim, continuando a leitura aqui do texto, né? Nas décadas posteriores surgem novas posições éticas e sociopolíticas, sobretudo a partir da consciência de um condicionamento burguês do artista. A aproximação com o signo social passa a se dar também num diálogo mais consistente com o design e a arquitetura, refletindo novas apreensões e modelos acerca do formato de obra de arte. A obra passa a ter um caráter múltiplo, serial, torna-se mais viável financeiramente, desdobra-se em outras esferas do cotidiano, móveis, cartazes, embalagens de biscoitos e jardins. Então, eu separei, assim, no início do artigo, né, com a fruto de uma contextualização, esses dois momentos, antes de 50, ou também a gente poderia ter o modelo de Brasília, né, da construção de Brasília, como parâmetro dessa distinção. Então, antes, digamos, uma visão grosseira, né, uma repartição grosseira, antes de Brasília, começa a surgir, né, no início do século XX, uma virada, uma potência cada vez maior do artista brasileiro com um certo compromisso social e muitas vezes identificado
como uma bandeira, né, como um dado panfletário, né, visto que muitos deles, como eu disse, sim, são filiados a partidos de esquerda, notadamente o PCdoB. Com o PCB, com a construção de Brasília, né, e a ideia do desenvolvimento, do progresso, enfim, que a gente vai ver talvez desde Getúlio Vargas, né, mas com mais força no governo JK, começa a haver digamos, uma outra ideia de produção, né, não só de produção de arte, né, do envolvimento de interseção de vários segmentos da arte, notadamente as artes visuais e o design, mas também a proliferação, né, da ideia de máquina, né, do exercício maquínico, né, do sistema maquínico, né, o que vai ser importantíssimo, né, para esses artistas que também estão olhando, né, para a produção estrangeira, né, e no caso aqui do ciclo de conversa de hoje, muito para a Alemanha, né, muito para a escola de Ulm. Então, esses feixes, digamos assim, uma temática, um compromisso social do artista, né, o progresso ou o desenvolvimento da indústria brasileira, né, se a gente pensar até antes de Brasília, né, a criação da CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, o desenvolvimento industrial, né, muito forte em São Paulo, o emprego cada vez mais, como eu acabei de dizer, das máquinas, né, na produção desse desenvolvimento, desse pensamento artístico, né? Isso vai ficar, acho que, bastante evidente, né, nessa seleção dos 3 artistas que eu escolhi para o ensaio, né? O Geraldo de Barros, Lígia Pape e Valdemar Cordeiro. São 3 artistas que tem, digamos assim, o início da sua produção, né, o Geraldo na fotografia, né, o Valdemar, né, um teórico, né, e um pintor, digamos assim, né, um artista dedicado à pintura, e ali já Pape, no começo da sua carreira, atrelada à produção de gravura, né, de estilogravura. Mas em meados dos anos 60, começa a haver um interesse desses artistas, e aí, assim, por isso, né, eu especulo, né, que a vinda, em especial, do Tomás Maldonado e do Max Bill ao Brasil tem um caráter decisivo na produção, não só desses 3, mas, digamos, de artistas brasileiros, por exemplo, Palatinic, né, que a Bárbara citou, a exposição que eu organizei, junto com o Peter. O Palatinic foi um artista que também se dedicou a essa produção de móveis, né, a produção industrial. Então, começa a haver um interesse também de uma parcela significativa dos artistas brasileiros, digamos assim, de tendência construtiva, né, a criar um novo modelo de produção. E esse novo modelo de produção, sem dúvida nenhuma, está atrelado à indústria. Por isso que eu acentuei aqui a ideia da serialidade, né, do caráter múltiplo da obra de arte, né, da obra de arte não ser apenas aquela que é vista em museus, né, no sentido mais conservador, ou vendida nas galerias, mas a obra de arte também se desdobrar, né, na produção de cartazes, móveis, né, e aqui a gente tem um exemplo, né, é uma fotografia do Geraldo, de 54, onde ele fotografa uma criação dele, né, que é a cadeira Unilabor. Felipe, Oi, pois não. desculpa, vou te interromper. Eu acho que a gente não está vendo a mudança de telas. Ah, não? Não, vamos tentar. Espera aí, deixa eu... Você... Se eu fizer assim, Engraçado, é como vocês se veem? tivesse travado. Agora foi. Eu acho que você tem que ir mudando aí à medida que vai avançando. Ah, tá. Bem, acho que agora... Se eu mudei agora, vocês conseguem ver? Conseguimos. Tá, então vou tirar daqui. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou tirar daquele modelo de exibição. Bem, como eu estava dizendo, né, enfim, a partir dos anos 50, 60, cada vez mais há um interesse cada vez maior dos artistas brasileiros, especialmente aqueles vinculados, digamos, ao pensamento construtivo, que já né, a chegada do pensamento construtivo ao Brasil já é uma demanda, digamos assim, uma dobra, né, do pensamento bauhausiano, e claro, da escola de Ulm. Há um interesse cada vez maior desses artistas em se comprometer com uma produção que não seja aquela essencialmente, puramente, né, pictórica ou escultórica.
mas que a obra de arte ganhasse um outro tipo de veiculação. Por isso, essa interseção com o design que esses três artistas aqui do debate aqui que eu estou trazendo realizam é muito importante, né? Para se pensar, inclusive, essa tríade, né? Público, artista e objeto de arte, né? Esses artistas, ou esse grupo de artistas, né, que é debatido no livro, seguramente traz uma outra visibilidade, um outro comprometimento e um outro espaço de reflexão, né, sobre essa tríade. Bem, aí eu estava falando da cadeira Unilabor, né, que é vocês estão vendo uma fotografia da cadeira Unilabor. Eu vou falar daqui a pouco de forma mais dedicada ao que foi a Unilabor, né, na parte sobre o Geraldo, mas já fica aqui de antemão essa relação muito profícua que os três artistas, aliás, Lígia, Valdemar e Geraldo, realizaram na interseção entre as suas práticas, digamos assim, antes de propriamente eles se dedicarem ao design, né, propriamente dito. No caso do Geraldo, como eu estava dizendo, ele estava realizando as fotoformas, né, na virada dos anos 40 para os anos 50. Né? Enfim, não vou ter tempo aqui de falar sobre as fotoformas, mas imagino que boa parte de vocês conheça. São aquelas fotografias, digamos, experimentais, né, onde o Geraldo vai trabalhar muito a sobreposição de planos, né, são uma série de fotografias, né, a maioria delas realizada, né, no espaço urbano, então isso tem uma conexão também com a própria ideia de desenvolvimento de São Paulo, em particular, né, a coisa dos arranha-céus, né, a estação de trem da luz, né, são objetos aos quais o Geraldo vai se dedicar, né? A lente do Geraldo vai se dedicar, mas essa ideia, portanto, de sobreposição, né? De uma certa leveza, o uso, né? De um material industrial, né? Que isso vai estar presente nas fotoformas, isso também vai se desdobrar na produção dos móveis, né? Das cadeiras, mesas, buffets que o Geraldo vai realizar na Unilabor. Mas eu vou chegar na Unilabor daqui a pouco. E aqui uma outra passagem do meu texto, também como um efeito assim, contextualizador. Né? Eu escrevi: o panorama descrito não era uma novidade no campo cultural brasileiro nos anos 60. Estou falando da ideia desse papel social do artista. Né? A diferença se faz, primeiro, na intensidade dessas relações, motivadas, sem dúvida, pela política desenvolvimentista e pelo fato do campo das artes visuais no Brasil ter sido um abundante polo criador e receptor das vanguardas construtivas. Né? Isso aí é óbvio, né? Outros teóricos se dedicaram a essa relação, né? Como o Brasil recebe, por exemplo, né, a arte russa, né? Isso é notadamente visto, por exemplo, nas edições da Bienal de São Paulo, né? Nas primeiras edições da Bienal de São Paulo, a arte brasileira como antena, né, dessas vanguardas construtivas. E, em segundo lugar, numa relação que torna mais pública, digamos assim, as fronteiras da arte, tornando o espectador também, né, de como esses artistas, né, que são, diria que quase todos, se não todos, que são objetos de investigação do livro, eles recriam, reformulam o que eu estou chamando de uma tríade, né, que é a obra, o espectador, artista. E no caso do espectador, esse espectador se torna consumidor. E como as relações entre arte e design se tornam cada vez mais estreitas na produção das artes no Brasil, a partir dos anos 50, 60, né, você tem uma ideia desse espectador de museu, galeria, também se transformar no consumidor, porque são objetos que são vendidos no mercado, de biscoito da PAP. Então, tem um sentido também de espraiar, digamos, a produção artística, né, no entendimento cada vez maior, mais amplo do seu espectro de contato com o público. Né? Seria adicionado à arte um sentido utilitário e funcional, e essa deixaria de ser entendida apenas como algo abstrato ou de difícil compreensão. É claro que você tem, enfim, a história do Itália começa nos anos 50, 60 do século XX, né? Não foi isso que eu quis dizer.
mas, sem dúvida, eu acho que há uma... Isso se torna cada vez mais massivo, isso se torna cada vez mais amplo até, né? Saindo até, né, de Rio e São Paulo, né? Do Rio e São Paulo, outros artistas começam a compartilhar dessa ideia, né, de um sentido utilitário e funcional nas artes. Você tem de livros e tudo mais. Também, né, Refine. Mas no caso desses três artistas, são três artistas que estão, apesar de eles não terem, né, terem sido alunos da escola de Uma, são três artistas que seguramente olham para aquela escola como referente para suas produções, né? E como também a troca de artistas, né, que foram alunos em Uma, por exemplo, o caso do Volner, né, o caso da Mary Vieira, essas trocas dos dois artistas se dão, né, com seus pares, né, como essas informações são passadas, como eu já falei aqui algumas vezes, né, a vinda do Maldonado e do Max Bill ao Brasil são de suma importância para a produção de artistas como Geraldo e Valdemar. Aí, falando agora mais particularmente da Lígia, né, dos artistas, os três artistas, começando pela Lígia Pape. A Lígia, enfim, sucinto assim, na minha fala sobre a Lígia Pape, no começo dos anos, a Lígia participava, né, do movimento neoconcreto no Rio, e por volta ali de 60, 61, esse movimento, os concretos, enquanto grupo, enquanto compromisso estético, eles dissolvem, né? Cada um segue seu caminho. Enfim, Amílcar de Castro, Weismann, né? A produção de escultura, o Hélio de Sica vai realizar lá os parangolés, os bólides, e a Lígia Pape vai se dedicar cada vez mais à produção de design, né? Ela já tinha uma dobra assim, do trabalho, era o cinema, né? Uma das artistas iniciais, né, na produção de filmes de Super 8 no Brasil, então ela já tinha ali um lugar, digamos assim, dentro da produção de cinema no Brasil. Ela passa a ser convidada, principalmente pelos cineastas do chamado Cinema Novo, a produzir cartazes, né? Então eu trouxe um exemplo aqui, que é o Vidas Secas, né, que é o clássico, o icônico livro do Graciliano Ramos, que se torna um filme, né, nas mãos do Nelson Pereira dos Santos, em 63, e a Lígia é convidada para realizar o cartaz do filme. Então isso também expõe não só, digamos assim, o pensamento, né, que sobrevoa esse ensaio, né, que é o papel social do artista, e acho que isso fica bem claro, né, quando a Lígia recebe o convite e aceita, né, para produzir o Vidas Secas, para produzir o cartaz do filme, que é, por excelência, um filme, um livro, depois um filme, enfim, que discutem a questão né, das migrações nordestinas, enfim, em direção, né, o papel, né, enfim, social desse artista. Se dá também um debate sobre a miséria no Brasil, a fome, né, o sentido da migração e tudo mais. Então, a gente já começa a observar também, né, para onde, né, esses artistas se filiam, artistas assim, na linguagem, não só plástica, né, mas conceitual, social, que eles adotam, né? Por isso eu quis trazer o cartaz, inclusive essa menção no ensaio também no livro. É uma outra passagem, né, que eu escrevi, né? O Brasil estava no poder se situar em uma defasação desse no mundo. No campo das artes, o discurso de uma prática modernista que procurava muito a ver com as discussões que estão acontecendo esse ano, né, a respeito da efeméride dos 100 anos de 22, né, da Semana de Arte Moderna. O olhar arcaizante sobre um Brasil localizado entre o folclore, a perspectiva colonial sobre as culturas afro-brasileira e ameríndia, e a linguagem abstrata de um cubismo pueril, deveria ser posto em questão.
a abstração, particularmente a geométrica, não se interessava em discussões sobre nacionalismos. Isso colocava como uma linguagem estética que englobava signos tão industriais como fenomenologia e, por ver parte do artigo, o debate sobre né, identidade brasileira foi uma preocupação cavada, né, pelo modernismo de 30, e mesmo de maneira mais, digamos, menos localizada em São Paulo, esse fenômeno ele perde força nos anos 50 e 60, né, a questão da identidade nacional, muito por conta, acredito, né, da emergência da abstração geométrica no Brasil, né, das edições da Bienal de São Paulo, que são muito importantes na formação desse olhar, em particular dos artistas que são discutidos no ensaio e que está no livro, mas também pela força cada vez maior de teóricos, né? E, de novo, né, a escola de UMA é muito importante nesse sentido, mesmo para artistas brasileiros que não foram alunos da escola de UMA, o pensamento funcionalista, o pensamento funcional, de uma arte funcional, mais do que isso, reforça que, mais uma vez, a ideia dessa prática social do artista, né, de uma discussão, não só em pensar o lugar, né, do artista como um pensador, né, alguém que debate sobre as circunstâncias sociais do seu local, né, da sua cidade, enfim, do seu país, mas também em como a arte, e acho que por isso que eu acentuo alguns nomes assim, do artigo, a ideia é dessa posição social, né, ou burguesa, melhor dizendo, do artista. Acho que há nesse momento um rasgo, né, um deslocamento, eu acho, do artista se pensar mais comprometido com outras instâncias, né, para além do museu e da galeria, né? E aí, desculpe, eu vou te interromper novamente, Lívia, aqui. Olha, a gente não está conseguindo te ouvir muito bem, de vez em quando trava, vai e volta. E aí, eu acho que se você talvez desligar a sua câmera, vai ajudar. E se você conseguir, não sei, se tiver com bom 4G, rotear a internet, pode ser que seja o seu Wi-Fi. Tá. Você acha melhor eu sair do PowerPoint, é isso? Eu posso fazer isso também. Desligar a sua câmera, eu acho. Tá. Vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora. Tá. Bem, já me perdi um pouco. Bem, então falando então dessa ideia, né, de um artista que se compromete cada vez mais com o social, né, e travar outras ideias de público. E aí a gente vem para essa produção da Lígia Pape, que é curiosa, né, acho que ela é mais conhecida assim pelo público do design do que essencialmente pelo público das artes visuais, né? Às vezes, quando eu apresento isso em aula, os estudantes ficam meio, nossa, eu não sabia, né? Que a embalagem da piraquê foi desenhada pelo Lígia Pape. Pois é, isso aconteceu. Essa embalagem agora, né, da piraquê não é que foi pensada pela Lígia, já é uma outra derivação assim, do projeto inicial da Lígia, né, que se daria meados dos anos 60, 1960. É o momento também, como eu explicitei, que ela está formalizando os cartazes para o cinema, realizando seus filmes, né, em Super 8, começo dos filmes em Super 8, da produção audiovisual da Lígia, realizando esculturas, né, pinturas. Então, assim, a Lígia está dedicada a uma esfera de trabalho bastante ampla. Mas esse convite da Piraquê para que ela pensasse as embalagens dos biscoitos, né, foi muito
eu acredito que foi muito importante assim para esse pensamento da Lígia, né? Já havia um comprometimento da Lígia ali na virada dos anos 50 para os anos 60, muito por conta da amizade que ela teve com o Hélio de Sica, né? De se voltar para o espaço da favela, né? Então, ela tem trabalhos como o Ovo, Trilha do Embalo Maluco, que são trabalhos que são realizados, diria, em parceria, em certa medida, com percussionistas, sambistas, né? Da Mangueira, o famoso Ovo, né? Talvez um dos trabalhos mais icônicos da Lígia, que é aquele cubo tridimensional feito de plástico, né? Monocromático, onde emerge, né? Geralmente um sambista da Mangueira, né? As documentações sobre essa performance, sejam audiovisuais, sejam fotográficas, sempre tem a presença, né, de um sujeito negro. Acho que isso se vincula a essa criação, a esse desenvolvimento de um pensamento social no trabalho da Lígia. E aí ela é convidada pela Piraquê para realizar essas embalagens, né, o presuntinho, o queijinho, né, acaba ganhando apelidos, né, essas embalagens. E tem uma presença também muito, claro, muito gráfica, né, obviamente, mas também muito próxima ao que a Lígia criava naquele momento, né? E aí eu trouxe uma imagem disso, está no livro também, né, na ilustração do livro, de um tecelar, né, que é uma gravura assim icônica do trabalho da Lígia, que além da diagramação geométrica, né, da presença muito forte da geometria na construção desse espaço visual, tem-se também os intervalos, né, os vazios e as ranhuras, digamos assim, né, da estilogravura, que de alguma maneira vão estar presentes na diagramação e no pensamento gráfico da Lígia, visual gráfico da Lígia na Piraquê, né? Então, assim, a ideia construtiva, né, geométrica, a gente pode ver tanto no queijinho quanto no presuntinho, né? Essas linhas em diagonal, os espaços vazados, né, onde aparecem o peso, a marca da Piraquê, a logo, o nome, né, do biscoito, né, do produto, né, o uso do branco, né, formas soltas no espaço, né, o fundo branco traz uma certa leveza, né, da aparição, ou da bolinha, né, do ponto de queijo, digamos assim, que também é interessante, né, essa massa aí do biscoito, digamos assim, esse volume do biscoito se confunde também em ser um ponto, né, um ponto de sombra, né, a Lígia sombra, né, deixa vazar a sombra, isso é um dado assim, de um pensamento mesmo de uma pintora, né, traduzindo para o design, né, então assim, determinados pontos, não sei se vocês continuam me ouvindo. Estamos te ouvindo sim, Felipe. Estão ouvindo? Tá. Estamos Realmente sim. aquela história, né? Quando a gente começa a falar, a internet cai, aí cai a bateria do computador, dá tudo errado. Antes eu estava uma beleza. Mas, enfim, aí continuando aqui o meu pensamento, né? Uma outra ideia, estava falando sobre os pontos, né? Sobre como ponto, luz e sombra. Acho que isso dá para ver perfeitamente aqui no relevo da Lígia Pape, né? Também uma série de pinturas que a Lígia vai realizar em 54 e 56. As embalagens são cerca de 60, 61, 62, né? Então é muito, tá vendo? É muito interessante uma certa estratégia formal, né, que a Lígia estabelece entre a pintura que ela realizava, né, no período ali do Grupo Frente, depois do Grupo Neoconcreto, com as embalagens, por exemplo, aqui do queijinho, né? Então, esses pontos soltos no ar, esses pontos soltos no espaço, ali na pintura, na série de pinturas de relevo, elas acabam transparecendo também aqui na embalagem da Piraquê, do queijinho. Aqui aí eu trago dois trabalhos também icônicos, né, dessa série da Piraquê, que é o Cream Crackers, né, o Piraquê, enfim, também desse mesmo período, né, agora, se antes a gente via em diagonal, né, o presuntinho, agora a gente vê essa torre, né, o biscoito quadrado se torna losango e ele é visualizado de uma maneira
verticalizada. Isso vai ter uma consonância também com outro clássico assim, da produção alimentícia da adolescência, né, do que a gente consumia na adolescência, que é o piraquê goiaba, também, né, um uso verticalizado da forma, a inteligência, né, dessa argumentação plástica que ali já vai trazer na produção das embalagens, né, na produção do design para as embalagens. E isso vai ter uma consonância forte com o que a cerca de 2, 3 anos antes, que é o icônico balé neoconcreto, né? São 2 balés, o balé neoconcreto número 1, o balé neoconcreto número 2. Ela vai apresentar esse balé aqui no Rio, né? No Teatro Glaucio Gil. Não sei se vocês conhecem esse trabalho, mas é um trabalho feito a partir, né, de formas cúbicas e retangulares, e daí a semelhança, né, muito forte com o que ela vai realizar na produção de design ali para Piraquê. Também, né, o uso de cores, de monocromos, né, que é um dado que eu tinha esquecido de falar, mas enfim, me lembrei agora, né, que vai estar tanto na produção dela plástica quanto na produção de design. E esse trabalho, o balé no concreto, é muito curioso porque as pessoas, existem bailarinos, né, dentro dessas formas, né, dentro desses sólidos, né? Então os bailarinos vestiam, digamos assim, esses sólidos e dançavam, né, sobre um palco do teatro, o que tornava, né, digamos assim, bastante orgânico e sensível essa distribuição, né, de uma geometria, né, que sempre, digamos assim, teve vinculada, né, a um dado da cidade, a um dado da arquitetura, obviamente algo estático, e elas começam a ganhar movimento, né, começam a ganhar um dinamismo. E essa ideia de dinamismo, de velocidade, ela está evidentemente presente em todas as embalagens que a Lígia realizou, seja goiabinha, seja o cream crackers, o queijinho, o presuntinho, né? Há uma ideia de um deslocamento, né, de uma rapidez, né, que é estabelecida muito no jogo, digamos, das diagonais, né, ou dessa dispersão, né, das formas das bolinhas de queijo, desses sólidos de queijo, pela embalagem. Agora eu queria falar um pouco do Valdemar Cordeiro. É claro que eu vou dar assim, fazer uma pincelada, né, sobre esses artistas. Vocês vão poder encontrar um material mais vasto assim, no livro, né, disperso na produção teórica, né, dos outros colegas. Valdemar Cordeiro, eu joguei uma luz assim, sobre o parque infantil que ele vai construir em São Paulo, no Clube Espéria, na Marginal Tietê. Enfim, imagino que todos vocês devam conhecer o clube. É um projeto de 1963, né? O Valdemar Cordeiro é um artista excepcional, né? Tem uma importância altamente significativa na produção plástica brasileira, um artista, enfim, nasce na Itália, né? Mas chega ao Brasil e logo concentra, né, um número de artistas em torno, né, da discussão sobre o tipo abstrato, sobre a arte concreta, vai estar à frente em São Paulo, né, Charrua, Piaming, o próprio Geraldo, né, vai estar próximo ao Valdemar. E o Valdemar é um artista que se desdobra em várias funções plásticas, digamos assim, né? Além de pintor, escultor, né? Vai ser um artista excepcional para se pensar, né, os primórdios da arte e tecnologia no Brasil, professor, né? Mas também vai se dedicar à arquitetura, vai se dedicar ao paisagismo, né? Eu trouxe aqui um outro exemplo rápido, daqui a pouco ele vai aparecer para vocês poderem visualizar. Mas acho que assim, a processamento plástico, né, a arquitetura que o Valdemar vai se dedicar para o clube em 63, ela é exemplar. Isso é uma visão, como vocês estão vendo, né, espacial aérea, digamos, né, um recorte aéreo dos brinquedos, enfim, que o Valdemar produziu, né, pensou para o clube. Que já é um detalhe mais
específico, né, de um dos brinquedos, as crianças enfim, interagindo entre si. Isso é importante, né, porque, enfim, o tema do artigo é o papel social do artista e portanto, produzir regimes de sociabilidade, né? E nada mais exemplar, talvez, do que um clube, né? Do que o espaço da infância, né? Onde existe uma certa pureza também nessas relações intrasociais, né? Que são estabelecidas pelas crianças e pelos adolescentes. Mas uma coisa também que eu coloco no artigo, assim como eu fiz com a Lígia Pape e acabei de expor para vocês, é a relação intrínseca entre essa produção, digamos assim, pública, né? Eu posso dizer que o trabalho da Lígia Pape, né, para Piraquê é um trabalho público também, né? Porque, enfim, tinha um compromisso em espraiar essa produção para além, né, dos museus e das galerias. Isso acontece com o Valdemar, né? O Valdemar, então, como eu disse, né, um artista um único exemplar para se pensar o caráter da arte concreta no Brasil. Ele está produzindo obras como Ideia Visível, né, que é um trabalho que pertence à coleção da Pina, em 57. Né, de novo, né, a ideia da velocidade, da dinâmica, né, de linhas que se comportam de uma maneira em que há uma preocupação, talvez, em saltar para o espaço, né? Sair do plano e saltar para o espaço, né? Cada vez mais problematizando a relação entre figura e fundo. E é curioso que, de uma certa maneira, né, a gente pode dizer que essas pinturas do Valdemar acabam tendo um caráter projetista também, né? Desenvolvimentista, projetista, no sentido de que elas são excepcionais para se pensar o início de um pensamento sobre o clube, né? Por exemplo, se vocês observarem aqui à esquerda dessa foto, né? Embaixo à esquerda, né? Vocês vão ver uma espiral, né? E a espiral, a mandala, enfim, essas figuras que são, digamos, fazem parte, né, da cultura humana, né, há milênios, evocam já esse pensamento, né, da velocidade, da dinâmica, né? Isso, enfim, exposto de uma maneira bastante significativa nas suas pinturas. Movimento, né, também, que é uma pintura, acabei não colocando, mas é uma pintura da coleção do MAC USP, explicita também, né, esse uso singular da geometria de uma maneira em que essas retas, essas produções horizontais, né, essa geometria horizontal, ela também está evocando assim, sinais gráficos que remetem a símbolos, né, do urbanismo, mas também dessa dinâmica que vai ser bastante característica da criação do clube, né? Isso é mais uma imagem do clube, né? de uma criança, enfim, subindo dos brinquedos ali planejados pelo Valdemar. Uma outra imagem também, ambas estão enfim, vocês podem visualizar no livro, né? O uso, então, dessas formas sinuosas, né? O uso dos espaços vazados, né? A geometria saindo, né, de uma complexidade ali discutida no âmbito plástico, né, da pintura, das artes visuais, e sendo colocada de uma maneira utilitária e funcional, né? O Valdemar chamava muita atenção para um fato importante, que é enfim, ele é um italiano, né? Nasceu na Itália, o Valdemar, e ele era enfim, um intelectual muito voltado para um pensamento de esquerda, né, progressista, e leitor do Gramsci, né? Então, o fenômeno, né, do intelectual orgânico, né, intelectual que se volta para pensar práticas sociais, para se pensar um novo modelo de sociedade, né, menos dinâmica do excesso, do capitalismo. Esse pensamento gramsciano vai ser muito importante não só para a formulação do desenvolvimento plástico, né, do Valdemar Cordeiro, mas também como fonte de informação para outros artistas. Isso cria o pensamento gramsciano e a escola de Ulm, né, e para voltar mais ao passado, a própria Bauhaus, uma ligação, uma tríade muito enriquecedora para se refletir, se debater sobre o papel do artista, né, na segunda metade do século XX, né, como um desenvolvedor de práticas, de funções
ligadas a uma outra ideia de mundo, né? Talvez uma espécie de um freio do ecologismo. Então, do né, em contraponto ao excesso, né, e nada mais exemplar do que a prática do ócio, né, do exercício do ócio, do que um parque, né, do que os brinquedos, do que a interatividade, né, entre essas pessoas. Né? E notem, obviamente, que como são brinquedos, a gente está falando majoritariamente de crianças, então da formação, né, de cidadania, né, da formação desses jovens, né? Uma ideia de imbricar um outro tipo de pensamento, né? E aí, um pouco já indo para o final aqui do Valdemar, né, eu trouxe o Ópera Aperta também, que é um trabalho incrível do Valdemar, né? É uma tela formada com espelhos, né, como vocês estão vendo. Isso é um detalhe da obra, da Ópera Aperta, mas essa ideia da aparição dos espelhos, né, da reflexão sobre si mesmo, né, do sentido especular, né, do trabalho, as colagens, né, que fazem parte desse trabalho. Então, esse sentido dialético que o trabalho do Valdemar opera, né, entre cheio e vazio, a especulação sobre si mesmo, né? O uso de materiais, digamos, industriais e não muito presentes naquele momento na produção brasileira. A ideia do vazar, né, pictórico do Valdemar, que aparece, né, também nos brinquedos do Clube Espéria. E, finalmente, assim, um exemplo enfim, de um outro projeto do Valdemar, que também aparece rapidamente no livro, que são os projetos de jardinagem, né, de jardins, né, que o Valdemar desenvolve, do Valdemar também pintura, né, com a pintura concreta. Então, essa ideia, de novo, né, de como uma produção plástica que era muito reservada, digamos assim, aos espaços museais, ela se converte numa potência viva, orgânica, habitando o espaço público, né? Configurando outros papéis, não só para a arte, mas para o artista, né? O endereçamento e um compromisso com a cidade, né? Com uma certa democracia, diria também, né? No uso, na prática das artes plásticas no Brasil, né? Isso, sem dúvida, é trazido também pelo pensamento ulmiano, digamos assim, né? pelos artistas e pelos artistas que participaram, foram alunos da escola de Ulmo, mas que também sejam os artistas que também não foram alunos, mas que compartilharam, né, esses ideais. E agora a última parte da fala, da minha apresentação, né? Enfim, vou avançar um pouco aqui, porque isso eu já falei. Agora eu vou entrar no Geraldo de Barros, né, falar um pouco da Unilabor. O Geraldo de Barros é quem está mais à direita nessa foto, né, ali com a mão sobre a cabeça, sentado, provavelmente em discussão, né, com os operários, né, da Unilabor. Essa foto também é bem emblemática, né, porque traz um sentido de horizontalidade, né, entre, digamos assim, entre patronato, né, e operariado, né, usando uma linguagem marxista, esse sentido de horizontalizar as funções, né, e aproximar o artista, né, não mais como aquele gênio criador, né, que vive, sei lá, no alto, mas do artista próximo daqueles que realizam as suas ideias, né, daqueles que se comprometem em realizar suas ideias. Então, operários, marceneiros, né, enfim, que participaram da constituição da Unilabor. E o que foi a Unilabor, né? Aí um rápido parênteses, né? Um texto também escrito por mim para o livro. Se em Papo em Cordeiro a obra se coloca no espaço público, em Geraldo de Barros ela se vincula ao doméstico de uma forma muito particular. Além de fábrica de móveis, que tornou em São Paulo entre 54 e 67, a Unilabor foi uma comunidade que prezava pela igualdade de direitos de seus envolvidos em todos os aspectos. A fábrica integrava e financiava um projeto social religioso conduzido pelo frei dominicano João Batista Pereira dos Santos,
com o apoio de empresários, intelectuais e artistas. O projeto da comunidade de trabalho era fundamentado nos princípios do grupo católico Economia e Humanismo, criado na França nos anos 40 por padres dominicanos. Com tendências progressistas, visava criar soluções que combatessem as desigualdades sociais movidas pelo capitalismo. Então, você vê que existe ali um embate, né, uma preocupação, em especial desses três artistas, né, da Lígia, do Valdemar e do Geraldo, entender esse momento, né, da produção desenvolvimentista no Brasil, muito cercada por questões sociais também, né, relacionadas a relação patrão e empresário, né, as relações muito domesticadas, né, pelo capital. E aí o que esses artistas promovem, né? Um compromisso do trabalho deles com outras vias de acesso, né, que não só a galeria e o museu, né? Então é a indústria, enfim, de massas e biscoitos, tapiraquê, são os brinquedos, né, e o paisagismo, né, que o Valdemar se compromete. E, no caso do Geraldo de Barros, a criação da Unilabor, nos anos, né, meados dos anos 50 e seguindo ali quase até fins dos anos 60. Né? E aí eu trago, assim, isso está no livro, obviamente, né, alguns exemplos, né, dessa produção da Unilabor, né, que era uma associação entre ele, o Frei, né, João Batista, e os empresários. Havia um senso de uma cooperativa também na Unilabor, né, isso é importante dizer. Para quem conhece o trabalho do Geraldo, né, a cadeira é reflexo, sem dúvida nenhuma, das tomadas de posição, né, da produção plástica do Geraldo, como eu falei no início da minha palestra, né, as fotoformas, né, que lidam muito com essa ideia do vazio, né, e de uma singularidade, né, da geometria suave e singela. Sim, o ponto de partida do Unilabor foi a construção da Capela do Cristo Operário, em 1950, no bairro Ipiranga, em São Paulo, né, por iniciativa do Frei João Batista. A obra contou com a participação de moradores, museus e artistas, entre eles Volpe, Buller Marx, desenhando os jardins e o Geraldo. 4 anos depois, o Frei, o Geraldo, o serralheiro Antônio Tereza e o engenheiro Justino Cardoso, que logo deixaria a sociedade, fundam a fábrica. Barros se tornou responsável pelo desenho dos móveis, com a Unilabor criando uma cooperativa de trabalho que contou com cerca de 700 trabalhadores. Né? Então, realmente foi uma produção única, assim, a Unilabor no pensamento plástico brasileiro. Aqui outros exemplos, né, de mobiliários pensados pelo Geraldo, né? O Geraldo era quem idealizava, né, essa produção e acabava sendo criado, né, nessa fábrica que era a Unilabor, que, como eu acabei de dizer, foi crescendo ao longo desses 13 anos de atuação, chegando a comportar cerca de 700 trabalhadores, 700 empregados. E ali na Unilabor era muito interessante. Enfim, não vou ter espaço aqui para falar sobre isso, acho que mas havia, né, desenvolvimento de peças de teatro, uma biblioteca. Então, era um espaço que não era só um espaço de produção, né, fabril, digamos assim, né, mas também era um espaço de desenvolvimento intelectual, de formação educativa, né, educacional desses trabalhadores. Havia um compromisso do Geraldo em educar, né, no sentido mais amplo, né, aqueles trabalhadores. Né. Isso é um dado assim, muito único, né, eu diria, ou pelo menos até onde eu sei, né, na história da arte brasileira, né? Como, claro, você tem o Palatinic, que também nos anos 50 vai fundar uma fábrica de móveis, né, de design e tudo, mas esse comprometimento assim, social, né, como eu disse há pouco, em horizontalizar essa relação entre patrão e empregado, muito, acho que sedimentada pelo Geraldo de Barros. Né? É claro que é aí um pensamento gramsciano, um pensamento de esquerda, né, um pensamento marxista até certo ponto, né, nessa tomada de posição. E aí os exemplos finais, já terminando aqui minha fala, né, esse móvel também acho que tem uma relação muito forte, de novo, né, com as fotoformas, né. Aí eu trouxe a efeito de comparação formal mesmo, né, a fotoforma como o uso, né, da geometria
que se alinha também ao conceito de sombra, né, nessa relação entre figura e fundo, né, a dinâmica, né, entre o fundo preto e as linhas geométricas brancas, né, mais como um espaço de luz e de sombra, né, isso acho que se alinha, né, se conjuga. Anos mais tarde, quando o Geraldo vai pensar esses móveis, né, de novo aí também o espaço vazado, né, a dinâmica de se tirar, né, o volume desses trabalhos, né, então o volume acaba sendo vazio, esse vazio é preenchido, né, seja por uma planta, um vaso, enfim, livros, vasos, o que seja, né, objetos de utensílio. Então também é assim, a arte concreta ganhando esse sentido utilitário, de vida mesmo, né, de se alastrar, né, pela vida, o que, de novo, é um conceito bastante difundido em um outro exemplo também, uma outra fotoforma, né, que é também exemplar, né, icônica disso que eu estou dizendo para vocês, né, que é o uso dos espaços vazados, né, as contraposições entre luz e sombra, os recortes, né, desculpa, que são muito evidentes, né, nessas duas fotoformas e que se digamos assim, que derivam, né, ou que se espraiam, que se desdobram, melhor dizendo, na produção dessas cadeiras, né, e desses móveis. Bem, gente, acho que eu falei bastante, acho que eu ter extrapolado o tempo, entrei aqui num transe. Imagino que espero que vocês tenham ouvido boa parte do que eu falei, desculpa aí pela queda da internet em alguns momentos, mas é aquilo que eu falei estava tudo perfeito, aí quando começa a internet cai e tudo mais. Mas era basicamente isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. Obrigada novamente por aceitar nosso convite. E para começar a discussão, então, para começar o debate, eu queria fazer duas colocações para ouvir o que você tem a dizer a respeito, né? Então, você agora acabou de nos mostrar como os artistas se veem com a função, digamos, moral, né, de promover mudanças na sociedade urbana e industrial que está se consolidando nesse momento. Projetar a vida material, os artefatos do cotidiano, né, acho que principalmente com dimensão pública e coletiva, é a forma que eles encontram de tentar atingir esse potencial social da arte, digamos assim, né? Em seu texto, e agora, como você acabou de mostrar para a gente, você coloca vários exemplos dessas manifestações. E aí eu queria te perguntar se você vê alguma especificidade que você gostaria de ressaltar na experiência brasileira, de como esses artistas se veem como agente promotor de mudanças sociais. E já vou fazer a segunda colocação, né, para a gente também não perder tanto tempo assim e ter tempo de ouvir o pessoal que está aqui nos ouvindo. E a segunda coisa que eu queria colocar é te perguntar o que você comentaria da consagrada contradição desse desejo de transformar a sociedade, né? E de como isso tem, digamos assim, pouca aderência na sociedade de fato e como acaba sendo restrito a uma certa burguesia mais intelectualizada, digamos assim. Bom, então era isso, para a gente começar. Tá, eu vou desligar aqui a câmera, enfim, não é uma questão de falta de educação, mas só para prevenir aqui qualquer queda de novo aí e para que vocês não percam que eu venha responder a Bárbara. Mas, Bárbara, obrigado pelas suas perguntas. São muito boas. Acho que assim, a especificidade. Acho que os três artistas, né? Obviamente existem outros nesse momento que também estão pensando essa relação entre arte, indústria, design, né? A maneira como esses produtos que eles venham a produzir ganhem outro tipo de público, digamos assim, outro tipo de discussão. Mas eu talvez pensar um pouco no Geraldo, né? Para pegar um exemplo, enfim, dentre vários. Eu acho que a Unilabor ela tem uma característica central dentro enfim, das discussões que são apontadas por mim no artigo, eu diria por outros colegas no livro, né, que não só
produzir cadeiras, móveis, bufês, etc., né? Isso ter uma consonância pública, né? Que isso ganhe diferentes lares, né? No Brasil e que está até fora do Brasil, não me lembro, não sei dizer se ele vendeu para fora do Brasil também, mas nessa relação entre o artista e esses artífices, digamos assim, né? Que são aqueles operários que vão produzir os projetos do Geraldo. É tão exemplar, né? Eu acho, é tão emocionante até, eu diria, né? A forma como o Geraldo construiu essa conversa, porque ali, de uma certa maneira, se estabelece até um outro arquétipo de mundo, né? Uma outra possibilidade de relações sociais serem implementadas, né? Isso é claro, isso é o forte ali do design alemão, né? Nas duas grandes escolas de design alemão do século XX. A ideia funcionalista, né? Do design funcionalista, quer dizer, outros colegas vão poder falar isso com mais propriedade do que eu, né? Assim, meu vínculo maior é com a história da arte, apesar de ser um admirador de design, mas uma das grandes propriedades, né, sintomas assim dessas duas grandes escolas, Bauhaus e design alemão, é se criar uma outra modalidade de artista, né? Não só de obra, né? Pensar o caráter funcional do objeto, mas, sem dúvida, aproximar, né, a criação artística enfim, de um público cada vez mais amplo. É claro, aí já entrando na sua segunda pergunta, é claro que existe uma diferença muito grande entre o desejo e a utopia que não se concretiza. A produção do Geraldo, por exemplo, não era uma produção popular, né? Esses móveis tinham um certo valor aquisitivo, né? Não podiam ser comprados por todos, né? Eu ressalto isso no texto, mas, enfim, uma série de questões, né? Até pelo caráter de custo, né? Do trabalho, enfim, do que era vendido ser compartilhado, né? Entre esses funcionários, né? E do Frei, né? Com as famílias, né? Desses operários. Mas, apesar ainda de haver uma condição burguesa nisso tudo, eu acho que foi uma ponta de lança, né, muito importante para se pensar o papel das artes, o papel do design no Brasil, né? Eu acho que se atingiu um outro estágio nos anos 50 e 60, em comparação com a primeira metade do século XX, quando se tem uma harmonia, quando se tem um diálogo mais intenso entre arte e design no Brasil, que vai desembocar nesse papel social do artista, né? Deixou, com certeza, sem dúvida nenhuma, né, artistas como Geraldo, Lígia, Valdemar, sei lá, Burle Marx, Palatinic, enfim, não vou continuar aqui, que eu com certeza vou esquecer o nome de muitos. Mas esses artistas deixaram um legado não só para se pensar digamos, o desenvolvimento plástico das suas ações, das suas criações, mas um certo modelo de indivíduo, né? de artista mesmo, né? Desse comprometimento com o público, discutir isso, né? Saída do objeto de arte com a cidade, com o diálogo com a cidade, mais do que isso, um caráter formador, constituidor desse indivíduo, desse cidadão. Agora, é claro que isso é muito regido pela utopia, né? Isso se concretizou, aí é uma outra história, mas foi jogada a semente. Legal. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, né? Como a Bárbara disse, aqui estão todos convidados a colocarem as perguntas aqui no nosso chat. E, enquanto isso, então, eu vou fazer mais uma pergunta para ver se vocês se empolgam. Felipe, pensando assim na documentação, né, dos artistas, você como especialista, você acha que pensando nos arquivos, né, nas coleções dos artistas, você vê o mesmo cuidado documental, digamos assim, em relação a esses projetos de design do que as obras de arte mesmo? Como que isso
Tem essa documentação nos arquivos ou são poucos exemplares? Assim, o que você poderia nos contar um pouquinho da sua experiência dentro dos arquivos desses artistas? Se você tiver, né, imagino que você tenha contato. Bárbara, desculpa, cortou um pouco para mim. Você poderia repetir, talvez de maneira resumida, a pergunta? Claro. Pensando nos arquivos dos artistas, esses projetos mais do mundo do design, eles estão catalogados com o mesmo cuidado, na mesma quantidade do que as obras de arte mesmo, que os desenhos, enfim, coisas não menos utilitárias, digamos assim. Entendi. Espero que minha resposta não corte. Não sei se é um problema aqui com a minha conexão de novo, mas eu tenho uma proximidade. Enfim, acabei de participar de uma publicação da Lígia Pape, né, uma exposição, inclusive, na Alemanha, que está sendo realizada em Düsseldorf. Então, com isso, eu pude me aproximar mais da família, né, do projeto de JAPAP e eventualmente consultar à distância, né, informações, estudos e, enfim, escritos e palestras que eu dei. A Fabiana e a Leonora sempre muito gentis, né, nessa recepção. A ideia do arquivo é fundamental, né, assim, não só para, enfim, o que eu escrevi, o que eu venho escrevendo, mas enfim, para futuros estudos, desdobramentos. Eu acho que tem arquivos no Brasil. O problema assim, quando a gente fala em arquivo e artista no Brasil, é que como a gente basicamente não tem ajuda do governo, né? Essas famílias não têm ajuda do governo, esses arquivos eles estão desmembrados, né? Ou eles estão soltos, ou não existe. Essas pessoas, esses familiares têm que correr atrás, sei lá como, né, de recursos para que esses arquivos eles sejam melhor trabalhados, né, conservados, acondicionados, né? Imagino que todo mundo assim que escreveu para o livro tenha tido certa dificuldade em relação à pesquisa em arquivos, porque o livro foi construído no momento pandêmico, né? Então isso também prejudicou, né, a pesquisa, especialmente assim, né, sobre os artistas brasileiros, né? Mas desculpa, eu me perdi um pouco. Eu ia falar uma coisa e acabei me perdendo. Mas estão documentados, assim, no contato que você teve nos arquivos? Tem a documentação desses projetos de design ou há um certo interesse maior nas obras plásticas? Sim, não. Por exemplo, o caso da Lígia Pape, como esses projetos foram para Piraquê, né, foram desenvolvidos para Piraquê, existe uma certa dificuldade em localizá-los, né? Mesmo as imagens originais desses projetos, né? No caso do Geraldo, isso já está mais bem documentado, né? Inclusive tem um site, enfim, com a documentação, né? Parte da documentação do arquivo. O MS, né? Recentemente o SESC realizaram exposições do Geraldo, então isso fez com que fossem produzidos livros. Esse arquivo está sendo trabalhado, muito bem conservado pela família. No Valdemar também, né? Assim, enfim, você tem a Ana Lívia herdeira à frente do projeto, mas eu acho que assim falta bastante no Brasil essa consciência, e é claro, isso não é culpa das famílias, né? Porque, de novo, né? Não existe interesse, parece que não existe interesse público nisso, né? Enfim, não existe nem mais Ministério da Cultura, mas em criar, né, uma central, né, um tipo de, sei lá, de site ou de lugar, seja virtual ou físico, onde as pessoas possam consultar, né? Isso na realidade, você tem um exemplo, meu Deus, de um arquivo, né, em São Paulo, né, que está à frente da produção de vários artistas concretos. Agora está me falhando o nome desse projeto. É o IAC, né? Instituto de Arte Contemporânea, né? Que é ótimo, né? Que, enfim, é um super
super centro de pesquisa, né? Não só desenvolvendo publicações e exposições, mas concentrando a obra de vários artistas. Acho que um dos mais recentes, se não me engano, passou a ser o Antônio Dias, né? Mas você tem ali obras de artistas concretos. Se não me engano, a Eole de Freitas também está fazendo parte, né, dessa doação de papéis, né, de publicações, né, para a formação de um arquivo. Acho que ideias como essa são excepcionais, né? Tanto para quem escreve, quanto para quem está começando a pesquisar, estudar sobre arte contemporânea, enfim, no Brasil. Eu espero que outros exemplos como esse aconteçam, se proliferem. Obrigada. Bom, acho que a gente já avançou bastante no tempo aqui. Então, Felipe, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por ter compartilhado com a gente tanto da sua pesquisa, e gostaria de avisar a todos os presentes aqui que ao meio-dia a gente começa a segunda mesa com o Alexandre Benoit, tá certo? Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos. Até daqui a pouco.